Graça e paz, queridos, queridas do Senhor. Mais um dia, né? Podemos ter o privilégio, oportunidade de acordarmos esta manhã. Dia esse que o Senhor nos fez, dia de sol, né? Daqui a pouco começa a esquentar mais um pouquinho. Amém. Estamos nos livrando aí um pouquinho das blusas. E graças a Deus por tudo, pelo frio, pelo calor, tudo nós devemos dar graças, porque tudo é bom, perfeito, porque foi Ele que fez. Nós gostaríamos que a gente cantássemos um hino, na verdade é um cântico, né? Aquele hino que diz que Deus está aqui. Amém? Vamos cantar juntos? Consegue, André? Não, né? Não, esse é um hino da igreja mesmo, né? Isso. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Mais uma vez para terminar, Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Curvemos nossa cabeça, fechando nossos olhos e elevemos o nosso pensamento até a sala do trono do Senhor, que é o momento de nós orarmos, nós falarmos com Deus. Pai de misericórdia e graça, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor, nós nesta manhã estamos na Tua casa, te rendemos graças porque é o Senhor que nos trouxe aqui, nos fez acordar mais esta manhã. Senhor, muito obrigado por este domingo este que o Senhor escolheu para falar aos nossos corações, para podermos te louvar, te agradecer, Senhor, nesse culto da manhã. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine, Senhor Deus, o nosso entendimento, clareia, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que vamos falar aqui nesse breve momento de pregação e depois na escola dominical, que o Senhor possa nos instruir, falar aos nossos corações, porque o Senhor tem alegria em nos ensinar, em nos exortar, em nos acalentar. Senhor, o Senhor, no seu ministério aqui na terra, o Senhor ensinava. Esse era um dos principais motivos que o Senhor fazia todos os dias, era ensinar, Senhor, proclamar, Senhor Deus, o teu reino nessa terra. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Obrigado por cada vida que está aqui, cada família representada, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Fala nesses momentos conosco. É a nossa oração. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Talvez o evangelho mais prático, o evangelho mais papum. Aquele evangelho que Marcos não dá muita volta, né? Ele resumiu. Jesus é o Filho de Deus, esse é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e já começa, igual não como os demais, começa lá, Jesus nascendo, está falando para os romanos, né? Os romanos são práticos. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, a partir do verso 12. Todos acharam? Digo amém. Amém.
Quem não achou, diz misericórdia, como a Jalene fala que eu tenho essa mania. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. E Jesus falando disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E versículo 20 para terminar. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Neste momento, queridos, que nós podemos observar, quando Jesus, como homem, teve fome, como lembra no primeiro versículo desse capítulo, no versículo 12, Jesus passava por um caminho e de repente ele avistou uma árvore. Aqui no caso era uma figueira, poderia ser um outro tipo de árvore. E eu fiquei meditando nesse texto. Peço desculpa aos irmãos, esses dias eu fiquei bem gripado, bem resfriado. Ainda estou um pouco congestionado. Mas eu fiquei pensando, por que Jesus passou por essa árvore, procurou frutos nela, que se nós formos ler o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus também trazem essa narrativa. Jesus não poderia apenas ter passado por esta árvore, olhado como um de nós, talvez passássemos por alguma árvore frutífera aqui na rua, e apenas olhasse, não tem uma fruta, seguisse seu caminho e continuasse em direção ao templo. Mas eu fiquei pensando, a ligação entre a figueira e o templo. Porque em uma lição Jesus queria trazer para nós nesta manhã, que exatamente quando ele sendo o Criador, ele sendo Deus que fez todas as coisas, com certeza ele sabia que não era tempo daquela figueira produzir. Olha, Deus estava presente nos céus quando tudo foi feito, como lemos no Evangelho de João, que tudo foi criado por meio dele, para ele. E eu fiquei pensando, por que Jesus passou e, sabendo que não tinha figo, sabendo que não era época, procurou e amaldiçoou aquela figueira até que ela secasse? E é exatamente isso que eu gostaria de traçar com você nesta manhã, que assim somos nós também. Nós somos como aquela figueira, vamos colocar assim. O templo era como aquela figueira. O templo, naquela época, estava sendo utilizado de uma maneira de desordem. Podemos verificar que quando Jesus entra no templo, ele se revolta, ele é tomado por um impulso de derrubar todas aquelas mesas, cadeiras, talvez dinheiro ali, moedas foram parar longe, e não sei, podemos ver
quando há um alvoroço dessa forma, as pessoas começam a ficar, né? O que está acontecendo, né? Imagina um local que era visado na época ali em Jerusalém, o templo. Muitas pessoas iam àquele local, né? Para fazer as suas orações, sacrifícios. Mas como estava sendo feito nos tempos de Jesus? Estava tudo em desordem, tudo inadequado, porque o templo você ia para fazer as suas orações, as suas ofertas de agradecimento, os seus sacrifício pelo seu pecado, através do sangue dos animais. Mas de repente, o que estava acontecendo? Eles estavam terceirizando todo o processo. Quando você lê os livros da lei, principalmente Levítico, depois Deuteronômio, são mais específicos, havia regras para você ofertar ao Senhor. Oferta de pecado, oferta de gratidão. E não era de qualquer maneira que você deveria trazer aquelas ofertas. Certamente, os sacerdotes, os principais do templo naquela época, acharam um modelo de fácil ganho, de facilidade para se enriquecerem, trazerem mais dinheiro para dentro do templo. Sabemos que as pessoas têm sua vida corrida, têm suas obrigações, seus compromissos, pai de família, criar filhos, as mães principalmente naquela época. Vamos deixar já os animais aqui, de qualquer maneira. A pessoa chega aqui, escolhe essa ovelha, essa pomba. Não havia preocupação se o animal era perfeito, se o animal tinha defeitos, e assim não era como estava estabelecido pelo Senhor no livro da lei. Podia ser um animal que fosse cego, podia ser um animal que tivesse uma deformidade, numa pata, poderia ser ofertado ao Senhor? Não podia. Tinha que ser um animal perfeito. E isso não estava acontecendo. Eu chegasse lá naquela época, fazia uma oferta, um exemplo. Eu vim aqui, a irmã Cíntia vamos supor, o sacerdote, e eu vim para a expiação dos meus pecados. Escolhe um animal de acordo com as suas condições financeiras da época, você ofertava dentro daquilo que você podia. Tanto que até o caso de Jesus foi oferecido pássaros, pombas. E eu chegava, eu vinha aí, escolhe um animal, você pega, traz, você não via nada como fazia, passava lá para trás, eles, já foi feito o seu sacrifício, o sangue foi derramado. E por isso que Jesus se revolta. Não havia mais zelo, não havia mais cuidado, ninguém estava ali mais com gratidão realmente diante do templo do Senhor. Ou seja, já não havia mais o significado. Para que você ia fazer daquela forma? Estou perdoado agora, mas você não sabe nem como foi feito, você nem participou, porque o animal era queimado e algumas partes dele a própria pessoa podia depois se alimentar, e o sacerdote, outras era só para o Senhor. Então não havia mais cuidado, não havia mais nenhum tipo de primazia com as coisas de Deus. E isso revolta ao Senhor, ao ponto de Jesus falar: não foi para isso que a minha casa estabelecida aqui na terra foi feita. Minha casa é para ser casa de oração, casa de pessoas que frutifiquem. É por isso que no caminho Jesus vê a figueira e ele, simbolicamente, a figueira apontava para o templo. Ou seja, você vai à igreja, você vai ao templo e você não encontra frutos. Você não encontra frutos de arrependimento, frutos de corações quebrantados, frutos de uma fé genuína, de uma fé alicerçada em Deus. Você encontrava
no templo religiosos, pessoas descompromissadas, talvez fazendo da estrutura construída um bem, algo imponente, mas não era isso que Deus queria que o templo significasse. Fugindo um pouco do texto, Jesus mesmo fala que se derrubasse o templo, em 3 dias ele construiria. E loucura para quem ouviu. Como assim? 3 dias de construir um templo que levou anos para ser construído. Jesus não estava falando, lógico, da construção física, mas sim do nosso coração, do templo que tem que ser a nossa vida. Esse local que nós estamos aqui é importante, é um local onde nós temos comunhão com os nossos irmãos, é um local onde nós devemos participar, devemos congregar, porque não podemos ser um crente solitário, não conseguiríamos realmente sobreviver se fôssemos solitários. O próprio Cristo escolheu 12 para estar junto, para Ele mesmo sendo Deus precisou de 12 para dar sequência ao seu ministério. E continuando, fazendo essa reflexão de que realmente a figueira, como eu falei no começo, somos nós que apontava para o templo, e nós somos a igreja do Senhor hoje. Eu fiquei pensando, o Senhor Jesus, Ele vem até mim e até você nesta manhã para ver se temos produzido o quê? Fruto. Se temos produzido fruto, se é que Ele pode nesta manhã chegar diante de nós e encontrar fruto. Várias passagens nós podemos observar que há uma comparação de árvore e fruto. E eu fiquei pensando que quando Paulo escreve o livro de Gálatas, no capítulo 5, se você quiser abrir, amém, se você não quiser, apenas ouça. No capítulo 5 de Gálatas, Paulo nos convida a produzir frutos de arrependimento, frutos de longanimidade, frutos de benignidade, frutos de fé. Vamos ler, para não ficar apenas nas minhas palavras. Gálatas no capítulo 5. A partir do verso 22, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Contra essas coisas não há lei. Então, em qualquer lugar do mundo que nós formos, não há lei que proíba a produção desse fruto na nossa vida. E esta manhã eu gostaria que nós realmente, quando o Senhor Jesus voltar, ou quando nós partirmos e Ele vier buscar a sua igreja, a sua noiva, que Ele possa encontrar em mim e em você esses frutos, o fruto do Espírito, porque se Ele vier até nós, e estivermos como a figueira, e Ele não encontrar fruto em nós, o que Ele vai fazer? Ele vai fazer da mesma forma como Ele fez ao deparar-se com ela e ver que ela não produzia frutos. Ele vai amaldiçoar e ela vai morrer. É a última chance que você temos, é o Senhor Jesus. Ele disse, eu sou a porta, eu sou o caminho. Então a oportunidade de produzir fruto, quando você
Estar aqui neste mundo é agora, não é depois. Depois é que o Senhor vai vir até você e ver se você produziu fruto de arrependimento, de fé, de bondade, de justiça aqui nessa terra. Jesus disse que Ele era a videira e nós os ramos. E toda pessoa que está em Cristo, está em Jesus, o que acontece com ela? Ela produz muito fruto. E isso a gente tem que pensar, se realmente, se nós estamos em Jesus, se nós estamos em Cristo e não estamos dando fruto, então nós não estamos nele. Mas se nós estamos nele de verdade, o confessamos, entregamos nossa vida, temos um relacionamento íntimo com ele, o que acontece? Ele acabou de falar, gera o quê? Fruto. E são esses frutos de Gálatas, esse fruto do Espírito, é que ele vai buscar em nós. E fazendo essa ligação do templo com a figueira, foi por isso que Jesus amaldiçoa a figueira, porque ele chegou no templo, ele não encontrou frutos, ele não encontrou fé, ele não encontrou esperança, ele não encontrou bondade naqueles corações, não, encontrou o quê? Covil de ladrões, pessoas gananciosas, corruptas, pessoas que aos olhos do próprio Cristo, do próprio Deus encarnado, desagradáveis. E essa manhã, como Salmo 69, verso 9, também falado em João 2,17, que o zelo da casa do Senhor possa nos consumir, que realmente o nosso templo, a nossa vida, Jesus possa encontrar fruto, possa encontrar realmente o que Paulo depois dá mais uma explicada melhor, que ele realmente possa, quando vier, pedir-lhes a tua alma, nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, como a hora vem, se pedirem a tua alma hoje, o que tu tens para dar? Fruto ou não tem fruto? Mas aqueles que tiverem fruto, estes ouvirão: bendito filho, filha, entra na minha glória. Mas aquele que não tiver, com certeza vai também presenciar algo que não vai ser agradável, pois o texto fala que uma árvore que é sem fruto, que seca, só serve para ser o quê? Derrubada e queimada. Mas nesta manhã o Senhor nos convida a darmos frutos, frutos esses que permaneçam, porque o mundo precisa se alimentar, o mundo precisa encontrar na igreja, encontrar em nós frutos, porque o mundo não tem fruto. Os frutos do mundo são podres, frutos que aos olhos do Senhor não o agradam. Mas quando o mundo pensa na igreja, pensa naqueles que são templos vivos, templos ambulantes andando, eles esperam que aqui dentro vão encontrar pessoas com fruto, para que elas possam se alimentar de nós e assim, se alimentando desse fruto, brote dentro delas a semente do fruto que eles encontrarem em nós, de fé, de esperança, de amor, e que brote neles, e aí também eles serão uma árvore frutífera, e assim sucessivamente. Amém, queridos?
Então essa é a minha palavra para você nesta manhã. Deus nos abençoe, que Ele seja conosco. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossa fronte, fazer mais uma oração, entregando e passando para a escola dominical. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã, porque o Senhor falou conosco, falou comigo, falou com os meus irmãos. Obrigado, porque tudo é por intermédio do Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós te rogamos, Senhor, que produzamos realmente frutos na Tua presença, que as pessoas possam ver em nós realmente, Senhor Deus, pessoas que produzem frutos de alegria, de esperança, de misericórdia, de graça, e que através de nós o Senhor possa alimentar outras pessoas que estão sedentas, que estão famintas do Evangelho, Senhor. Oramos porque necessitamos que o Senhor a cada dia nos ajude a nos preocuparmos com a nossa vida, de estarmos adubando, estarmos, Senhor Deus, tomando o sol da justiça, nós possamos estar sempre preocupados em ali com a nossa terra, com a Tua palavra, que devemos estar enraizados nela, estarmos, molhando os nossos galhos, Senhor Deus, na Tua presença, com o nosso choro, com o nosso louvor, com o nosso jejum, com as nossas orações. Sabemos, ó Deus, que um dia o Senhor há de vir até nós, há de nos perguntar o que foi que você fez da sua vida e que frutos produziu para mim, e que realmente o Senhor possa achar em nós frutos bons, frutos compartilháveis, frutos de justiça, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus.